Olá, boa noite a todos que estão já acompanhando. Mais uma vez, muito obrigado. Inicia a nossa conversa literária. Estamos aqui com muita chuva, né, na região metropolitana de Fortaleza, mas nós vamos aqui cumprir com o nosso calendário. A nossa participante convidada de hoje já está conosco no nosso estúdio virtual e gostaria de dar mais uma vez, né, muito boas-vindas a todos que estão compartilhando, comentando, curtindo. E olha só, hoje, com muita chuva de bênçãos, a gente pode sim iniciar a nossa programação, né? Fazendo também um ar de solidariedade, onde eu vou passar logo um recadinho que nosso amigo Alex e Jéssica, do SCC, Encontro Casais com Cristo, em Maraponga, ele está fazendo aqui uma campanha de solidariedade, reunindo material, reunindo utensílios para que possa doar para as pessoas que estão passando por necessidades nesse momento, né? Como também já esteve distribuindo alimentos na Praça de Fortaleza e fazendo essa participação com todos do SCC da Maraponga. Então vamos agora conhecer um pouco da nossa convidada de hoje. Vamos chamá-la aqui para conversar um pouco conosco. Olá! Tudo bom, Olá, Verônica? tudo bem? Boa noite, como é que estamos? Está chovendo muito aí, Verônica? Demais, está chovendo bastante. Ah, é? Olha só, muito obrigado pela sua participação, estar conosco aqui conversando um pouco sobre conversa literária, né? É sempre um prazer para a gente agradece por você ter, né, topado o nosso desafio e nosso convite, tá bem? Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre o meu livro, sobre o meu trabalho de escritora e de assistente social. Olha só. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Muito bem. Então vamos conhecer um pouco, né, sobre a nossa convidada. Eu gostaria já passar a palavra para você nos explicar passar para a gente quem é a nossa convidada de hoje. Pode ficar à vontade e fale um pouquinho quem é a nossa convidada. Então, boa noite a todos e a todas que estão assistindo esse projeto maravilhoso, né, do Reginaldo Nascimento e da sua esposa Kelma, que vem trazer um pouco de literatura nesses dias, né, que a gente está vivenciando de afastamento social, de quarentena. É um trabalho que merece todo louvor e que a gente só tem a agradecer por ele estar existindo, né, agora, nesse momento. Como o Reginaldo falou, eu sou Verônica Furtado, sou formada em serviço social e desde que eu me entendo por gente, sou uma leitora assídua e também gosto muito de escrever, né? Esse livro sobre o qual eu estou falando, vou falar agora, foi o primeiro livro que eu editei, né? Um livro de contos, são 28 contos que tratam sobre diversas histórias e tem entre as suas personagens principais mulheres, né, situações envolvendo mulheres e histórias que eu fui colhendo ao longo da minha vida, né, são histórias que eu fui colhendo o meu dia a dia, tanto no espaço profissional como no cotidiano. Pois daqui a pouquinho a gente vai, né, iniciar aí a fala sobre a obra literária que você vai nos apresentar, né, e contar um pouco como se deu esse trabalho e qual é a narrativa desses contos. Mas antes da gente passar para a obra, eu gostaria de compreender um pouco, né, como é que essa relação, né, você formada em assistente social, trabalha na área, não é verdade? Você é assistente social e trabalha na política de assistência social, é verdade isso? Sim, eu sou assistente social, né, tenho formação em serviço social desde o ano 2002
Eu trabalho na Secretaria de Assistência Social do município de Maracanaú, lotada no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS, e Olha só. também eu sou assistente social da maternidade escola Assis Chateaubriand, onde eu realizo plantões, né, durante a noite, plantões noturnos. E, assim, a nossa atuação, o campo de atuação da assistente social, ele é extremamente rico de histórias, né, de situações que podem se transformar em contos, né, situações que tratam, né, principalmente da violação de direitos, né, as mais diversas situações de violação de direitos, que são muito ricas, né, que são muito ricas e que, com um olhar atento, né, com um olhar de uma pessoa observadora, eu acabei transformando alguma dessas histórias, né, assim, peguei alguma dessas histórias como fonte de inspiração, né, para alguns desses contos. Não que eu retratei no conto a história das situações que eu acompanhei, que eu atendi, mas serviram de inspiração para alguns desses contos. Mas não só, né, como eu falei, são contos que eu venho escrevendo já há muito tempo, que eu escrevo desde a adolescência, né? Tem alguns contos que são bem, bem antigos e que eu venho trabalhando ao longo dos anos, né? Porque todo escritor sabe que para a gente o conto, o texto, né? Ele sempre está precisando ser trabalhado. Até ele ser publicado, ele está sempre sendo trabalhado. Então, ao longo do tempo, eu fui pegando esses textos e trabalhando para, quando surgiu a oportunidade de publicar o livro, aí perceber que ele pode estar pronto. Excelente. Inclusive, o que você falou, né, é muito importante porque a questão da relação entre a sua atividade profissional, né, que exerce aí o cargo de assistente social, e você falou também, né, em duas facetas que tem na assistência social, né, como assistente social, atuando na política de assistência social e também na saúde, né, você trabalhando, fazendo parceria com a saúde, que hoje, inclusive, né, a gente está vendo aí uma grande motivação de valorização aos profissionais de saúde. Então, nós temos lá um corpo muito grande na área da saúde, onde perpassa pelos profissionais que estão em primeira linha, né, de atendimento, também os profissionais de segurança, os profissionais psicólogos, os outros demais profissionais que estão atuando dentro da unidade hospitalar e assistente social, como muito bem você frisou. E essa sua participação ligando, né, assistência social, né, o seu serviço, né, de convivência lá na secretaria e trazendo também para a literatura, sem sombra de dúvida, você enriqueceu bastante, né, como escritora, como observadora desse cenário que a gente tem vivido. E outra pergunta que a gente gostaria de fazer era que você falasse um pouco, né, já que a gente vai já começar a entrar, né, para conversar um pouco sobre a sua obra literária. Estou sabendo também que você escreve, né, poesia, já tem material para outros livros, né? Mas me diga uma coisa, o título do livro é A Dama do Passeio Público, né? Então vem uma pergunta óbvia para a gente, né, que está aqui acompanhando, muitos já estão conectados conosco. Saudar toda a Secretaria de Assistência Social, né, que está acompanhando, todos aqueles que estão nos acompanhando, outras áreas também, tem os guardas municipais que estão acompanhando, outras categorias funcionais, né, professores, enfim, depois a gente vai começar ali apresentar os comentários. Mas esse título, né, que lhe motivou a trazer esse título? Esse conto é um dos contos assim mais antigos do livro, né? Que é justamente o conto que dá título ao livro, né? A Dama do Passeio Público. Esse título ele foi escolhido porque é uma história fictícia, né? Que tem como cenário o Passeio Público de Fortaleza, né? A primeira praça, né, construída em Fortaleza, e que eu escolhi, né, como o cenário para escrever esse conto, que é um conto assim bem bem interessante, né? É de certa forma uma história um pouco de história fantástica misturado com um pouco de suspense, mas que traz assim principalmente
a descrição de cenários da nossa cidade, né, da nossa cidade de Fortaleza, ali o centro da cidade. Né, a história se passa ali por todo aquele território que está ao redor do passeio público, né, onde também, no conto, eu vou falar um pouco de uma casa que é uma casa histórica na cidade de Fortaleza, que foi residência, foi uma casa que pertenceu ao Barão de Camusim, que fica ali próximo à Praça da Bandeira e à Rua General Sampaio, se eu não me engano. Então, assim, foi utilizando vários cenários de Fortaleza e como a maior parte da história se passa no passeio público, né, eu pensei bastante e achei que seria interessante colocar como título do conto A Dama do Passeio Público, porque se trata de uma história de uma mulher, né, de uma pessoa do sexo feminino, de uma mulher que se encontra naquele ambiente, que lá ela conhece, né, de uma forma esporádica, um homem que está também se utilizando daquele espaço, e durante o conto vai acontecer, assim, uma situação que gera um pouco de suspense e que principalmente vai apresentar um pouco dessa cidade, dessa parte da cidade, que é uma parte que faz parte da nossa história, né, enquanto fortalezenses, que eu, assim, para a gente escrever, a gente acaba tendo que pesquisar um pouquinho, né, e aí pesquisando um pouco sobre o passeio público, eu fui ver o quanto, né, esse espaço, ele é significativo, né, para a nossa cidade, porque, além de ter sido a primeira praça, né, do município de Fortaleza, antes de se tornar praça, aquele espaço, ele foi palco também do extermínio, né, de alguns cidadãos, né, que foram eliminados, né, exterminados ali, naquele espaço, por fazer parte de uma revolução, né, que foi se eu não me engano, a Revolução do Equador, e por isso também tem toda uma história, né, tem todo um aspecto histórico que torna aquela praça tão especial para nós que somos de Fortaleza. Então, a Dama do Passeio Público é porque é uma história de uma mulher que vivencia aquele espaço da praça. Muito bem, e você fez aí uma explanação, né, histórica, nos faz lembrar realmente da nossa Fortaleza antiga, que inclusive, como você muito bem colocou, né, a praça também é conhecida como a Praça dos Mártires, né, não é verdade? E agora recente, em torno de 8 anos, salvo engano, né, 8 anos, houve uma reforma na praça, passeio público de Fortaleza, para que as pessoas pudessem, né, com a revitalização, as pessoas pudessem usar novamente, né, o espaço público, né, como um ponto de encontro, como muitas vezes eu, minha esposa e minhas crianças, nós já fomos lá, né, tem piquenique, tem lá uma atividade. Agora, nesse momento, não tem, né? Nesse momento está tudo suspenso. Mas a prefeitura estava fazendo um trabalho até interessante para que voltasse a utilizar aquele espaço, né, que, sem sombra de dúvida, é um espaço histórico, né, que remete aí a toda o início da nossa fortaleza. E, inclusive, nós temos também uma participação, né, eu tive um momento na minha vida profissional como ator, que nós tivemos uma peça, né, um sketch, digamos assim, onde a gente fez o cortejo, né, pelo centro de Fortaleza, encenando como fossem os mártires, né? Então, o padre Biapina, estava lá os mártires, e eu estava lá contracenando lá com grandes atores, eu estava lá como um figurante lá, e eu olhando para eles, caramba, que legal, né? E aí o que acontece? Nós tivemos essa oportunidade, fizeram abraçamos a grande árvore, né, que é centenária, que eu não me recordo o nome da... Isso. Então, o que acontece? Quando você faz essa postagem para a gente, né, a Dama do Passeio Público, passa para o cenário comum, para o leitor, né, diversas, digamos assim, imaginações sobre o que se trata propriamente a atividade lá no passeio público, né?
haja visto que teve uma certa década uma exploração muito forte, né, na questão da feminicídio, questão também da violência contra a mulher. Isso. Inclusive, abraçando a todos que estão compartilhando conosco, né, e só lembrando, nós temos aqui em mãos, né, um livro para retratar um pouco, né, do trabalho da Secretaria de Assistência Social de Maracanaú, né, tem aqui um livro aqui em mãos, né, onde a gente envia aqui um forte abraço à secretária Glauciane de Oliveira, né, o diretor Elinho, a todos que compõem a secretaria. E, Verônica, a respeito dessa violência, como você colocou, né, Só pela... falando sobre, Pois só não. falando sobre essa questão da praça, né? Eu falei que houve uma situação histórica, né, lá na praça, antes dela se tornar praça, que foi justamente a execução, né, de alguns participantes revolucionários da Confederação do Equador. Né? Eu até coloquei um pouco no meu Instagram, falando um pouco sobre esse momento, né, que essa praça, apesar de ter se tornado praça, né, apenas no ano de 1890, mas já em 1825 aconteceu, né, essa execução desses homens, né, que foram, né, participantes dessa confederação. Inclusive, homens que deram nomes a muitas das nossas ruas, né, de Fortaleza, como Azevedo Bolão, Feliciano Carapinima, Francisco Ibiapina, Padre Mororó e Pessoa Anta, né? Foram esses os revolucionários que foram executados nessa praça, né? Antes dela se tornar a praça que ela é hoje. E que, ainda bem, né, foi revitalizada e está sendo utilizada como um espaço de lazer, de cultura, né, que isso é muito importante para a nossa cidade. Está cada vez mais desenvolvendo esses espaços como espaços de cultura, né, para estar valorizando a cultura cearense, né, os nossos poetas, os nossos escritores, né, os nossos artistas. É isso. Muito bem. E assim, é muito importante, né? E você trazendo esse olhar, né, com a questão da violência doméstica, com certeza você tem outras violências, né, com o feminino. Você traz também em outros contos essa questão de violência de gênero, porque eu sei que você fez um trabalho de mestrado, salvo engano, né, com em relação à violência de gênero. Então, você atuando como assistente social, né, daqui a pouco a gente vai colocar o comentário, a Emília está compartilhando conosco, ela colocou até lá, hashtag serviço social, né? Então, é importante a gente perceber, né, como o mundo das letras, né, ela nos remete. Olha só, você faz um levantamento de dados históricos, né, para você reportar também como é que era a violência tratada lá naquela época. Como é que é a violência doméstica? Sempre falando de violência doméstica, porque a gente tem um trabalho que a gente teve que tratar sobre a violência de gênero, perpassando também pela violência doméstica. Outros contos que contém no seu livro, né? Qual você poderia citar para a gente aí? O meu trabalho a minha dissertação de mestrado, né, foi sobre a questão da violência de gênero, mas enfatizando a população LGBT, certo? Eu trabalhei o acesso dessa população à política de assistência em Maracanaú, né, política de assistência social em Maracanaú. Mas, assim, ao longo da minha prática profissional, eu sempre trabalhei, né, com questões de violação de direitos, né, porque, assim, por incrível que pareça, desde que me formei em 2002, eu sempre trabalhei questões voltadas para a violação dos direitos, inicialmente com adolescentes em conflito com a lei, e depois, né, no CREAS, sempre desde 2011, 2009, trabalhando em CREAS, e no CREAS a gente sempre se depara com questões de violência doméstica, né, situações que são extremamente caras, né, para nós mulheres, que lidamos com essa política de assistência social. A gente que trabalha nessa política, a gente sabe o quanto é desafiante fazer parte, né, desse trabalho de tentar fortalecer essas mulheres que vivenciam a violação, né, de direitos, a violência de gênero, a violência doméstica, para conseguir sair, enfrentar realmente e superar. E hoje, enquanto assistente social de um CREAS, né, o CREAS de Maracanaú, acho que já está, assim,
de certa forma, já está no sangue, né? Essa questão de estar lidando com essa temática mesmo da violação do direito da mulher, porque lá no CREAS eu desenvolvo um trabalho junto a mulheres, né, que vivenciam situações de violência doméstica, numa atividade, estou à frente de uma atividade coletiva que tem por objetivo estar contribuindo para o fortalecimento dessas mulheres, né, para que elas possam compreender de que forma elas podem buscar, né, o acesso às políticas públicas para, a partir desse acesso e do seu fortalecimento enquanto pessoa, enquanto cidadã, enquanto mulher, superar essa situação de violência que elas vivem. E como não podia deixar de ser, com certeza o meu livro de contos tem, sim, alguns contos que vêm tratar dessa questão, né, da violência doméstica. Claro que de uma forma bem literária, né, de uma forma, de certa forma até poética, mas com esse objetivo de estar despertando o leitor, a leitora, para essas questões que são tão importantes, né, para nós, né, mulheres, e principalmente nós mulheres que estamos cotidianamente, né, no enfrentamento a essa situação de violência doméstica, né, a violação dos direitos da mulher. Então, assim, tem alguns contos do livro que falam sobre essa violação de direito. O livro de contos, né, o meu livro de contos, ele tem 28 contos, e eu posso citar, né, entre esses contos que falam da violência doméstica, o conto Assim Acaba o Amor, né, é um conto que vem falar justamente de uma relação que começa com todo aquele romantismo, né, com aquela demonstração frequente de afeto, e aos poucos ela vai se transformando numa relação tóxica, onde a mulher acaba sendo alvo, né, como é que eu posso dizer, né, sendo alvo mesmo da violência, né, da violência desse homem, né, dessa sociedade, né, predominantemente machista, né, onde a mulher acaba sendo, muitas vezes, vista como um objeto, né, que o homem possui e sobre o qual ele exerce todo o poder. E aí esse conto ele vai falar um pouco sobre isso, né? Ele fala sobre uma relação que começa maravilhosa, linda, e termina, né, e perpassa por uma situação de violência e tem um final surpreendente, que eu não vou contar, que eu quero que as pessoas leiam e conheçam. Muito bem. E a gente fica realmente curioso, né, de ler este livro. E assim, é muito importante, você frisou aí a questão, olha só, é o livro aí, ó, pessoal. Depois vai ter o contato dela para que você possa adquirir, né, e conhecer todos esses contos. E assim, o importante que você ressaltou aí, a questão de uma forma literária, até poética, como você muito bem citou, né? Porque assim, nós temos algumas literaturas, né, que tratam sobre violência doméstica, muitas vezes do cenário científico, de uma situação científica, jurídica, né, onde a gente vai debater, vai discutir, vai fazer referências em trabalhos, digamos, trabalhos acadêmicos, artigos, etc. Mas, assim, quando a gente se reporta à literatura, né, trazendo, seja também pela música, né, fazendo essa denúncia pela música, fazendo a denúncia pelo teatro, outras artes, é super importante porque a gente vai colocando sempre em xeque essa questão da violência de gênero e violência doméstica. Inclusive, nós já temos aqui alguns comentários, deixa eu só aproveitar aqui a palhinha. Nós temos aqui Patrícia Nascimento, olá minha mana, boa noite. Aqui a mãe já está dando aqui seu recado. É um prazer prestigiar a conversa literária de hoje com a nossa amiga, assistente social Verônica Furtado. Aí nós temos Emília Pinto. Opa, Emília, boa noite, Emília. Ela colocou, que bom ter uma companheira na luta, hashtag serviço social. Aí temos aqui outras participações também. Olha, lá do Piauí. Boa noite, Eliane Pereira, está conectado com a gente mais uma vez, a audiência sempre vinda lá do Piauí, muito obrigado. Olha aí, Elinho Tavares, diretor da Secretaria de Assistência Social, conectado conosco, acompanhando, muito obrigado.
Então, aqui eu agradeço aqui a todos que estão participando da Secretaria de Assistência Social. Nós temos a Fabrícia, ela colocou... Seus contos revitalizam esses espaços públicos na memória da gente, que fazem parte da história de nossa terra. Você imaginou a sua obra pode provocar essa curiosidade nos leitores? Com certeza, viu? Já está provocando. Inclusive, essa situação, né, que ela apresentar o cenário, né, nos leva, como leitor, a investigar, né, através de outras fontes também, para confrontar o que é literário, né, e o que é histórico, porque muitas vezes estão juntos, mas sempre tem uma pitadinha a mais ou a menos, dependendo da ação poética. Nós temos aqui, muito produtiva essa redação, relação história e literatura, né? Inclusive, não foi um tema já na nossa conversa literária, né? Que era literatura, né? Como uso, aliás, como metodologia para o ensino de história. Eliane Lima, depois dessa reforma, ela ficou mais linda, a árvore enorme antiga. Foi mesmo, né? A árvore lá está muito linda. Aí nós temos aqui a Dani, boa noite, Verônica. Lídia Martins, parabéns aos dois, ótimo trabalhar com a Verônica. É a Cristina. Aí, olha só, isso aqui é muito interessante. Praça do Descanso nas horas da espera nas consultas de Santa Casa. E veja que lá, né, todas aquelas árvores, né, aquela ventilação tamanha, apesar de ter um pouquinho... Vamos colocar também poesia no ar, né? Você sentado ali esperando o seu familiar que está lá acompanhando ali na Santa Casa, né? Mas sentindo aquela brisa ali leve pela nossa praça. Eu vou olhar aqui mais um pouquinho, só um instante. Muito inteligente, parabéns, Verônica. Vamos só olhar aqui quem está participando também, depois a gente põe os recados novamente. Nós temos aqui o Elinho Tavares, já citamos, Isabel Cristina Rodrigues, Fabrícia Girassol, Eliana Lima, a Dani, Lídia Martins, a nossa amiga deputada Fernanda Pessoa. Muito obrigado, deputada, mais uma vez conectada conosco, né? Dando aí seu suporte também. Sandro Melo, o grande Sandro, ele está lá no Pará, Belém do Pará, acompanhando nossa conversa literária. Então, a todos que estão participando, muito obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com os comentários. Então, Verônica, nos reporte mais sobre esses contos que você tem apresentado, né? E que essa relação, né, do seu trabalho, né, como assistente social, que está sempre em teatro operacional, a gente fala muito em teatro operacional, e que você faz essa relação, né, ao ir para a literatura. Então, você disse que escreve desde criança, né? Então, fale um pouco mais sobre a nossa obra de hoje que você está apresentando. Eu achei interessante a fala da Eliane, né, que ela vai dizer que o espaço do passeio público é o espaço de descanso, né, na espera pelo atendimento na Santa Casa. Então, assim, esse espaço público, ele acaba, muitas vezes, assumindo vários papéis, né? É um espaço de lazer, de cultura, de espera, é um espaço de trabalho, né? E dos mais diversos tipos de trabalho, como você já falou, né? Nos anos 90, foi espaço, né? Do trabalho das profissionais do sexo. Então, assim, é um espaço que ele ocupa várias dimensões, né, na sociedade. E aí, não só a praça, mas todos os espaços, eles têm esse olhar, né, de cada um. Cada um vai ter um olhar diferente para esse espaço. E é interessante também essa questão da história, né, de trazer a história para a literatura, né? Os grandes escritores, eles sempre fizeram, né, e fazem isso, né, trazer um pouco da história para a sua literatura, porque a literatura também, ela não é só um entretenimento, ela também é um espaço de informação, né, de formação, de cultura, né? Assim, como você falou, eu escrevo realmente desde criança, só que, claro, os textos da infância não existem mais, né, foram destruídos. Mas, assim, alguns textos da adolescência ainda existem, e eu pretendo ainda publicar um livro de contos adolescentes que eu escrevi na adolescência, certo? São vários contos que foram escritos na minha adolescência que dá para a gente publicar em forma de livro, certo? Falando sobre o meu livro, A Dama do Passeio Público, né?
tem alguns outros contos que vêm falar, né, fazer essa relação do território com a literatura, né? Eu posso dar 2 exemplos. Primeiro, né, o conto que o título é Quem está na chuva, certo? O título do conto é uma parafraseando o ditado popular, quem está na chuva para se molhar, né? Mas aí é quem está na chuva. E esse conto ele vem falar sobre uma situação fictícia que se passa numa rua da periferia de Fortaleza, na qual eu vivi a minha infância e para a qual eu retornei, né, há alguns anos. Porque sou de Fortaleza e moro e faço parte da periferia, né? Desse espaço tão rico, né, de tudo, né? Rico de tudo. Tudo que você imagina, você encontra na periferia. E aí, esse conto, ele vem falar sobre uma situação que, durante a minha infância e a minha adolescência, eu vivenciei muito, porque nessa rua passava um rio, que nos anos 60, 70, era um rio limpo, um rio que as pessoas se utilizavam para banho, para lavar roupa, e aí, com o passar dos anos, ele foi se tornando poluído. E na minha infância, nos anos 80, né, início dos anos 90, quando chovia em Fortaleza, né, quando tinha essas chuvas bem fortes, né, chuvas torrenciais mesmo, acabava que esse rio ele enchia, né, ele ultrapassava a sua capacidade, né, de água e ele transbordava. E aí, as casas que ficavam à margem desse rio, desse riacho, elas ficavam alagadas. Felizmente, né, a minha família não residia do lado do rio, sim do outro lado, que não entrava água, mas a gente acompanhava, né, aquela experiência toda daquelas pessoas, né, que eram nossos vizinhos e amigos que passavam por muita dificuldade, né, nesses momentos. E aí, a partir dessa experiência, dessa observação, surgiu esse conto, que aí vem falar de uma história, de certa forma, um pouco engraçada, né, uma história lúdica, né, mas que vem mostrar essa realidade que eu vivenciei na minha infância, que é justamente esse momento em que a chuva fazia com que essas pessoas, essas casas, elas acabassem, né, vivenciando grande sofrimento, e ao mesmo tempo era onde a gente podia identificar uma grande rede de solidariedade, onde cada um se ajudava, onde as pessoas, né, os vizinhos ajudavam uns aos outros, para que aquele que estava passando por aquela dificuldade pudesse superar da melhor forma possível. Então, assim, como eu sempre costumo pensar, eu acho que de todas as situações, a gente sempre tem algo bom para a gente, alguma lição, né? Alguma lição para a gente poder aprender alguma coisa, para a gente crescer, para a gente amadurecer. E esse conto ele vem falar sobre essa situação e contando uma história que não é verdade, mas que poderia ter sido, certo? E a outra história, né, que é um outro conto que também vem trazer um pouco de um espaço que eu vivenciei, que foi a cidade de Crateús, onde eu morei por 3 anos, e onde eu fiz amizades maravilhosas, e onde eu aprendi muito, e onde eu cresci muito como pessoa e como profissional. E tem um conto que se passa justamente nessa cidade, onde eu vou falar um pouco, né, sobre esse clima de Crateús, né, esse clima quente, né, e onde eu vou falar um pouco sobre as ruas daquela cidade e sobre as pessoas que vivem naquela cidade. Só que as pessoas do conto são pessoas, né, são personagens fictícios, mas a história se passa nesse espaço, né? Então, assim, eu sempre procuro, nos textos que eu escrevo, trazer ambientes que existem na realidade, né? São lugares que existem e que eu conheço ou que eu gostaria de conhecer. Certo? Não sei se eu Excelente, respondi a pergunta. excelente. E assim, é muito importante você frisar isso aí, né? Algo que você conhece ou que ainda não conhece. Mas assim, o leitor, quando ele pega a sua obra, né? Que ele vai
fazer toda aí a sua degustação literária, com certeza ele vai se identificar com algum dos contos. Sempre ele vai ter aqui por você falou a questão da periferia, né? Existem grandes intelectuais na periferia, né? Grandes intelectuais, né? Como também na população de rua, a vulnerabilidade social. Então, assim, cada ator social, ele vai te dar, dentro de uma inspiração muito forte, né? Vai transpirar muitas vezes para a gente, que a gente faz aquela captação de ideias, né? Onde a gente consegue posteriormente outra pessoa ler o seu conto e dizer, olha, eu me identifiquei com essa história, né? Você estava baseado em fatos reais, era a minha história que você estava narrando, né? Então isso é muito interessante. Isso aconteceu, viu? Como? Isso aconteceu assim, porque uma adolescente, né, que convive aqui na região que eu moro, que é a Barra do Ceará, e ela leu o livro, e um dia, quando ela me viu, me encontrou, ela me disse, olha, eu fiquei muito feliz ao ler o seu livro, porque é a primeira vez que eu me identifico, eu me vejo dentro daquele livro. Então, isso para mim foi muito, muito tocante, assim, eu fiquei muito feliz, eu fiquei bem emocionada, porque a grande satisfação do escritor é justamente esse retorno, né, que o leitor dá. Né? Todo escritor Excelente. Todo escritor quer ser lido e quer, né, que o seu texto, olha só, as pessoas se identifiquem nele. É verdade. Olha, eu tenho aqui outros comentários, né, que a gente já foi colocando ali. Aqui é uma Verônica Furtado, parabéns pelo seu trabalho na assistência social, né, saúde, conciliando com as produções literárias, o que enriquece as demais áreas. Aí nós temos aqui outros comentários, deixa eu olhar aqui. Fabrício colocou que são contos que retratam bem essa realidade, mas de forma literária, despretensiosos, super indico. Opa! Edu Castro, o livro é ótimo e cheio de conteúdos, muito interessante. Aí a Richelle colocou aqui, amei a Dama do Passeio Público, mas o livro todo é encantador. Muitos contos problematizam dilemas importantes da vida, sem contar que geralmente os finais são surpreendentes. Amei o livro. Temos muitos comentários, alguns deles estarão sendo reprisados novamente com a gente aqui. Deixa eu ver aqui. A Lídia citou aqui mais alguém. Opa, Rosa Morena, boa noite. Nossos cumprimentos também. Elizabeth entrou agora. Deixa eu ver aqui. Aí tem mais aqui, ó. Entretenimento, formação e cultura é igual literatura. Wagner Xavier, boa noite, Wagner. Boa noite com poesia. Wagner Xavier está acompanhando a gente lá de Rio de Janeiro. Saudações a todos que estão nos acompanhando em outros estados. Rosa Morena, como surgem as narrativas, né? Tu colocou aqui como são essas formas. Deixa eu ver aqui mais. Elinho Tavares, li o livro da querida Verônica Furtado, belíssimo enredo desse ponto turístico. O Passeio Público é uma praça histórica bastante conhecida pelos cearenses. Parabéns, Verônica, que vem outros livros. Ela disse que já está com material para publicar. Aí, deixa eu ver o que mais. Olha aí, Verônica. A Dani colocando aqui. Verônica, minha querida prima. Beijo. Deixa eu ver quem foi que... Elizabeth... Pronto. Então, Verônica, você cita para a gente que é a questão dessa participação, né, da periferia, de outros horizontes dentro da própria capital, né? Então, essa identificação que é feita do sujeito com o livro, né, que você acabou de relatar, né, que a pessoa se identifica, isso é um ponto muito importante para a gente que escreve, né? Porque a gente se identifica também ao escrever. Muitas vezes a gente não passou pelaquela situação, mas a gente, em dado momento, a gente se coloca na situação do outro para que possa sair realmente com tanta precisão que a gente tem, né, nas nossas escritas. Olha só, quem acabou de dar a nossa boa noite aqui foi a Anice Arruda, né? Olá, boa noite. Muito obrigado, Anice, pela sua audiência. Obrigado a todos que estão participando. E, Verônica, tem alguma poesia também? Algum poema que você poderia estar citando para a gente, declamando?
Eu achei, eu lembrei agora, tu disse, Verônica, tu separa um textinho para tu declamar, né, uma poesia, mas assim, eu acho que eu sou meio diferente dos outros poetas, eu não consigo decorar as minhas poesias, os meus textos. Eu escrevo muita poesia, eu gosto demais de escrever poesia, mas eu não decoro. Eu posso ler as minhas poesias. Mas só falando um pouquinho sobre essa questão que a gente estava falando da importância da gente escrever, né, sobre o nosso espaço que a gente vive, eu lembro que, se eu não me engano, acho que foi, não sei se foi Tolstói que disse, né, que se você quer ser universal, você comece a pintar sua aldeia, né? Então, eu acho assim, essa frase, acho maravilhosa, sabe? Eu como leio muito, né, sou assim, uma leitora assídua e apaixonada pela literatura, eu percebo que os grandes escritores, eles sempre retratam a sua aldeia, né? O seu espaço de vivência, né? Espaço de residência, espaço de morada, seu espaço de vida. Então, eu acho que essa frase ela é perfeita e retrata realmente o que eu penso, o que eu sinto. Não sou eu, né? Leão, Leão não, desculpa. Mulher de Tolstói, né? Quem sou eu, né? Mas, assim, eu vou ler aqui uma poesia que eu fiz recentemente, nessa época de quarentena, que eu acho que eu gosto muito, certo? É Terra Ancestral. O céu está alaranjado e o sol quase na linha que separa o horizonte. A intensidade do seu brilho faz renascer algo dentro de mim. É uma terra tão distante a da imagem que eu olho agora, e a sensação é a de que fui conduzida às minhas primitivas ancestrais. A árvore na margem do caminho lembra o movimento de uma mulher esvoaçante ao sabor do vento, uma cadência compassada, saudando a noite que chega. Uma força poderosa inscrita na tangência da hereditariedade pulsa na essência do meu ser insubmisso. Sou também aquela árvore que dança no movimento infinito e secular do universo. Sou também aquele caminho dos grãos de areia que o tornam possível. Sou também aquela sombra tímida na penumbra crepuscular, aparentemente insignificante, que está ali há milênios, a guardar o momento do encanto. Ah, eu sou cada folha, sou a raiz e sou a seiva. Eu sou a vida que teima em permanecer no inóspito. É uma terra tão distante a da imagem que me olha agora, e a sensação é a de uma milagrosa saudação. Essa poesia eu escrevi a partir de uma imagem que eu vi, né, de um pôr do sol na África. Então, assim, aquela imagem mexeu tanto comigo que surgiu essa poesia. Olha só, muito interessante, muito linda. Parabéns, né? E a gente já está chegando já ao finalzinho da nossa conversa literária, né? É um prazer imenso de receber você aqui na nossa conversa. Nós temos a participação do nosso amigo Carlos Gidelmar Pontes. Parabéns por mais uma noite de poesia. Muito obrigado pela audiência. Já esteve conosco participando na conversa. Nós temos aqui a Dani. Quando eu leio e viajo pelo mundo mágico, né? Ler e viver, ler e ocupa a mente com coisas boas. Interessante. Aí nós temos aqui, me identifiquei com a história da Barra do Ceará, porque morava perto de minha casa, como as das outras demais vizinhos, enchiam durante as chuvas e nos ajudavam tirando água de dentro de casa. Aí quem relatou foi a Liane. Então a gente vai fazer aqui a leitura dos comentários para a gente ir para as considerações finais da nossa conversa, que está chegando aqui já ao fim. Pedro Sampaio, forte abraço, Pedro. Meu abraço de gratidão a vocês que tornam esta noite de Dia Mundial do Livro. É verdade, que interessante lembrança. Mais uma vez, muito obrigado por ontem e parabéns à Verônica, convidada especial. Temos aqui Cris Silveira. Verônica trouxe novamente os contos para a minha vida com seu livro A Dama do Passeio Público, forma literária que havia tempo que não me debruçava sobre ele. Parabéns. Então, deixa eu ver se tem mais alguém. Nós temos aqui só um recado também, Verônica, para a gente fazer as considerações finais, né?
sobre a situação, pessoas em situação de rua, né? Então, nós temos um casal de amigos, que é a Jéssica e o Tandy, Alex Tandy, que ele é do Encontro de Casais com Cristo aqui na Maraponga, onde eles estão levantando, né, material para fazer atuação para algumas pessoas, né, em situações que estão enfrentando agora durante essa pandemia, né? Então, aqueles que se interessarem em fazer alguma doação, né, de alimentos, doação também de roupas, lençóis, cobertores, né? Depois entre em contato aí nosso bate-papo, né? Para que a gente possa endereçar a pessoa que está fazendo essa campanha, né? Doação às pessoas que estão neste momento, né? A situação mais vulneráveis, digamos assim. Então vamos colocar aqui também Kelma, fico feliz ao ver que talentos que já participaram dessas conversas anteriores continuam nos acompanhando e incentivando, como Pedro Sampaio, Carlos Gildemar Pontes. É verdade, Kelma. Isso é muito importante porque é sinal que a gente tem, né, continuado com o nosso projeto, né, e todos que estão acompanhando, que já passaram pela nossa conversa, né, estão incentivando cada vez mais o nosso projeto. E, por fim, Elizabeth Furtado, né? Seus pais estão assistindo e mandando um abraço. Parabéns, olha só, que legal. Então, Verônica, está chegando ao final da nossa conversa, né? Agradeço aí demais a sua participação, né? Então, gostaria de já passar a palavra para você fazer suas considerações finais e a gente retornar aqui para a gente fechar essa noite. Tá certo. Então, assim, para finalizar, né, a minha participação, vou dizer que eu estou triste porque acabou. Eu, por mim, eu ficava aqui horas e horas, porque se tem uma coisa sobre a qual eu gosto de falar é literatura e livro. Tá? Então, assim, fico imensamente feliz com o convite, amei participar. E, assim, eu gostaria de dizer que nós, lá no CRES, né, equipe, a gente está trabalhando de forma remota por conta dessa pandemia, e nós estamos, eu e Fabrícia e a Cristiane, né, coordenadora, e a Aline, educadora social, nós estamos com um projeto sobre arte, né, literatura, que nós vamos estar iniciando na próxima semana, que chama Mulheres Talentosas em Quarentena, onde a gente vai estar trabalhando tanto a expressão da literatura, como a gente vai estar trabalhando também a questão de falar um pouco sobre como enfrentar a ansiedade nessa época de pandemia, onde a psicóloga vai estar falando sobre isso, e onde nós vamos estar também motivando, né, as mulheres que fazem parte do nosso grupo da atividade coletiva a também buscar despertar em si, né, esses talentos, né, seus talentos artísticos, né, com seus trabalhos artesanais, e a gente vai estar fazendo isso a partir da próxima semana. Né? Então, assim, só para divulgar que a arte, né, a literatura, a cultura, ela faz parte de todos os espaços, né? A gente pode utilizar em todos os espaços. Tanto é verdade. Nos livros, como no nosso trabalho. E aí eu convido a todos a comprarem, né, meu livro. Quem tiver interesse, é só me entrar em contato através do meu WhatsApp. Eu acho que tu colocou o número, não foi aí? É o 989643160. E, no mais, é agradecer mesmo. Eu admiro demais esse projeto. Tá? Quando eu vi a primeira vez, achei maravilhoso. Antes mesmo da Kelma me convidar, eu já tinha visto, porque eu sempre estou vasculhando na internet à procura de trabalhos assim que incentivem a literatura, e eu fiquei imensamente feliz quando eu vi esse seu projeto, e mais feliz ainda quando você me convidou para participar. Tá? Então, pode ter certeza que eu vou ser uma telespectadora ativa, assídua. Coisa boa. Muito obrigada. Tá ok, Verônica, forte abraço. E abraço aos seus pais que estão nos acompanhando, né? Seus irmãos, né? E todos aí que compõem a equipe da Secretaria de Assistência Social e lá no seu trabalho também que você desenvolve na saúde. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Então é isso, a nossa conversa literária, né? Tá chegando ao fim. Deixa eu só colocar aqui outro banner. Então nós estamos, né? Já concluindo a nossa conversa literária, agradeço a todos que participaram conosco, né? Mas desde já lhe convido
para a próxima conversa que já está marcada com o professor Urbano Silva. Ele é lá de Caruaru, né, Pernambuco, vai tratar um pouco sobre feiras culturais, vai tratar um pouco também sobre a participação nordestina e os mitos da cultura nordestina. Tá aqui, ó, tema da próxima conversa. Feiras culturais e mitos da cultura nordestina, com o professor, escritor lá de Caruaru, Pernambuco, Urbano Silva. Então é um prazer para a gente, né, receber mais uma vez uma conversa literária. E agradeço aí a todos que participaram conosco, que comentaram, que compartilharam, né, que estão novamente compartilhando conosco desse projeto, né? E isso só funciona porque você está participando conosco. E se a gente estivesse sozinho não daria certo. Então agradeço mesmo, né? Temos aqui o Fabrício agradecendo. Obrigado, Reginaldo, por oportunizar este momento literário. Muito obrigado. E lembrando que o nosso canal do YouTube já está ativo. Você que ainda não se inscreveu, possa passar lá, está aí o nosso canal, o YouTube, Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. E confere as outras conversas literárias. Demais, agradeço a todos que participaram, diversos estados já estão conectando conosco, né? Maranhão, Piauí, temos o Pará, temos São Paulo, vários estados já estão participando. Temos algum recado? A Kelma colocou aqui pra gente, né? Hashtag gratidão. Então, forte abraço, espero contar com a sua presença novamente na próxima conversa. Olha só, saideira, forte abraço, Reginaldo, direto de Xavier, Wagner Xavier, do Rio de Janeiro. Então, pessoal, tenham uma boa noite, Deus abençoe a todos nós.